triângulo de fogo ou tetraedro de fogo. Falar que agora o certo é falar o tetraedro de fogo. Não diferencia muita coisa, a não ser a última etapa ali, que é a reação em cadeia. Então, o que eu preciso para ter fogo? O que eu preciso para ter a explosão? Combustível, comburente, que é o oxigênio, e temperatura. Se eu tenho esses três, e isso eu não tenho uma vez só, isso eu tenho numa reação em cadeia, por isso o tetraedro, então eu tenho o combustível, o oxigênio, a temperatura e a reação em cadeia, pronto, eu já tenho uma explosão. Ok? Se eu controlei essa explosão dentro daquele meu cilindro, eu vou conseguir transformar uma energia térmica numa energia dinâmica. Por que esse ponto é importante? E eu digo mais, por que esse ponto é o ponto mais importante do nosso bate-papo de hoje? Porque se nós chegarmos num gerador que não funciona, pensando no tetraedro de fogo, a gente vai conseguir, se não for bateria, a gente vai conseguir resolver o problema. Estamos no gerador, acionamos o motor de arranque está girando, e o motor não funcionou, algum desses 4 pontos parou de funcionar. Ou não tem combustível no motor, ou não tem oxigênio no motor, ou na compressão não atingiu a temperatura, ou acontece os 3, mas eu não tenho a reação em cadeia, ou seja, em algum momento faltou o combustível, ou faltou o oxigênio, ou faltou a temperatura. Vamos lá. Vamos pensar no nosso motor. Vamos pensar no terceiro tempo. Não, vamos voltar um tempo. Vamos pensar no segundo tempo, na compressão. Vamos falar de um carro nosso aí, um carro 1000 cilindradas. O que quer dizer 1000 cilindrada? Quer dizer que, na soma daqueles 4 cilindros, este motor consegue comprimir 1 metro cúbico de ar. Beleza? Então, eu tenho 1 metro cúbico de ar. É ar pra caramba, hein? 1 metro cúbico de ar. O motor vai comprimir 1 metro cúbico de ar. Ou seja, cada cilindro vai comprimir 250 milímetros cúbicos de ar. É muito ar para ele comprimir numa câmara de combustão pequenininha. Então, é a mesma coisa da gente pegar uma bexiga que está cheia, amarradinha, e ficar empurrando essa bexiga e soltando, empurrando e soltando. O que é essa bexiga? O que vai acontecer com essa bexiga? Ela vai esquentar. E imagine eu pegar naquele nosso motor do nosso carro 1000 cilindradas, que tem um pistãozinho desse tamanho, eu comprimi 250 mililitros cúbicos de ar naquele pistãozinho e deixar num espaçozinho desse tamanho. Isso vai esquentar muito. A temperatura vai ser muito alta. Então, dentro do nosso triângulo de fogo, se o motor de arranque está girando, a temperatura já não é mais o meu problema. Todos concordam comigo? Ok. Então, o que está faltando? Oxigênio e material combustível. O filtro de ar está limpo? Você tem dúvida? Tira o filtro de ar. Deu partida no motor, não sei o que é. Vou fechar o ciclo do meu triângulo de fogo. Temperatura não vou me preocupar, porque ele vai chegar na temperatura que precisa quando comprimir. Eu vou tirar um filtro de ar. Ok, eu tenho certeza que está chegando o ar no meu motor. Eu tenho certeza que está chegando o ar. Eu tenho certeza que tem temperatura. O que está faltando? Combustível. Então, se chegar combustível, vai funcionar. Não tem como. É impossível não funcionar. Porque senão a gente está indo acima de uma lei natural, que é o triângulo de fogo. Não tem. Pega esse papel e risca um isqueiro aqui. Vai pegar. O que eu preciso fazer para apagar? Ou eu baixo a temperatura, ou eu tiro o oxigênio, ou eu tiro o material que está pegando fogo. Mas no motor, lá no nosso gerador, nós vamos fazer a manutenção, se tiver combustível, se tiver oxigênio, vai funcionar. Por isso que nós precisamos ir para o nosso gerador fazer a manutenção pensando no triângulo de fogo. Isso tem que estar decorado, pensando nisso.
A reação em cadeia, o que é? Ter mais combustível e mais combustível e mais combustível. Vamos dar um exemplo de quando acaba a reação em cadeia. A nossa bomba injetora começou a injetar e a solenoide cortou. E o motor pegava e morria, pegava e morria, pegava e morria. Ou seja, tinha-se o triângulo, mas não tinha a reação em cadeia. Então, ele pegava porque o triângulo de fogo estava completo, mas ele morria porque a reação em cadeia acabava. Percebeu a importância da reação em cadeia aí? Rafa, tá pegando, tá fazendo fumaça preta lá fora, mas o motor pega e morre. Tá acabando a reação em cadeia. Ou seja, em algum momento, um desses três está parando. A temperatura a gente vai desconsiderar, porque na hora que aquele bloco todo lá comprime, aquele pistão comprime, a gente sabe que a temperatura chega. Tá? Pensando nisso, pensando no nosso triângulo de fogo, nós vamos pensar na manutenção, porque a gente já está indo para o gerador, a gente já está indo para aquele cliente pensando em ligar aquele motor. Quero que aquele motor entre em funcionamento, a gente já está com isso na cabeça. Para ele entrar em funcionamento, eu preciso do triângulo de fogo. Só não vai ter o triângulo de fogo, se faltar combustível ou faltar oxigênio. Só vai faltar combustível e vai faltar oxigênio se a nossa manutenção não estiver bem feita. Ah, não, tem o caso do cliente que deixa de abastecer, né? Aí tudo bem. Aí vamos desconsiderar isso.